Boa noite. Hoje a gente vai estudar a segunda lei de Mendel. A gente vai dar só uma revisada na primeira lei. Então, Mendel foi um estudioso, um cientista dos séculos anteriores, que estudava genética sem os recursos necessários na época, né? Então, ele fazia alguns experimentos para demonstrar como que acontecia a questão dos genótipos e como é que acontecia os fenótipos e os genótipos dos seres humanos e na natureza. Então, o que que ele demonstrou através de um experimento que ele fez com ervilhas? Demonstrou a primeira lei de Mendel, no qual cada caractere é determinado por um par de fatores, que ele chamou de fatores, que se separam na formação dos gametas que são puros. O que é que isso significa? Ele pegou aqui, ele fez esse experimento, pegou ervilhas amarelas, cruzou com ervilhas verdes, que ele determinou com esse fenótipo aqui. Então, só para a gente relembrar que o fenótipo são as características externas, então, ou seja, a cor amarela e a cor verde. E o genótipo seria as características genéticas determinadas pelos genes. Então, aqui determinado como a letra azão, 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 azim. Então, Mendel pegou, cruzou essas duas sementes, denominadas de puras, porque elas são homozigotas, fez um cruzamento no qual a geração 1, por ser ervilha, gerou ali uma alta fecundação de híbridos. Então, ela foi de pura para híbrida. Híbrida significa heterozigota. E a partir dessa semente heterozigota, aconteceu uma alta fecundação novamente, gerando a geração 2, no qual a geração 2 gerou duas características. Então, gerou ervilhas amarelas e ervilhas verdes. E qual que é? Esse é o fenótipo. Qual que foi o genótipo gerados por esse cruzamento? Então, o genótipo gerado por esse cruzamento ficou na proporção de 3 para 1. Ou seja, 3 sementes amarelas para uma verde. Então, aqui a gente teve esse cruzamento, né, demonstrado por esse quadrinho aqui, que a gente já sabe. Então, azão, 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 azim, azão, azim, azim, azim. Então, ficou nessa proporção aqui. Isso é a primeira lei de Mendel. E a gente, só revisando aqui, que nos seres humanos acontece de forma diferente, que nos seres humanos a gente tem 46 cromossomos, nos quais 2 são sexuais, então as alterações e mutações que tem que acontecer, que acontecem nos cromossomos sexuais, vai dar origem àquela outra aula que a gente já viu, que é a aula de herança sexual. Então, toda alteração e mutação que acontece nesses cromossomos sexuais vai ser uma herança sexual. E toda alteração e mutação que acontecer nos cromossomos que não são sexuais, no caso são chamados de autossômicos, que a gente tem 44, darão origem às heranças autossômicas, certo? Mas, na aula de hoje, a gente vai ver sobre a segunda lei, né? Só uma revisada. A segunda lei aqui demonstra, também por Mendel, né? Ele fez o cruzamento dessas duas sementes e viu que elas se segregavam independentemente. Então, ela foi chamada de lei da segregação independente dos genes ou de hibridismo. Por que que isso acontece? Isso acontece porque aqui está a lei da segregação independente dos genes, que são herdados das diferentes características. Então, desse cruzamento de ervilhas amarelas e verdes, ele viu que poderiam ser gerados mais de duas características, ou seja, além de ser amarelo ou verde, as sementes poderiam ser rugosas ou lisas, dando origem aqui a 4 características diferentes. Então, a principal característica dessa lei de Mendel são esses 3 pontos principais. Então, a segunda lei de Mendel, ela apresenta ela gera duas características. Então, ela gera com o genótipo de azão, bezinho, bezão, bezinho, várias características, né? Fenotípicas, amarelas, lisas, amarelas rugosas, verdes lisas, verdes rugosas, e é uma segregação independente dos genes.
no qual aqui a gente tem o gene azão, azinho, ele vai se segregar independentemente. Como assim? Que a gente tem cruzamento dos genes, né? Então, o gene azão, ele vai poder se cruzar com outro genótipo, ou seja, uma outra letra aqui, no caso B, vai gerar AB. O gene azinho, ele vai poder segregar independentemente com o Bzão ou com o Bzinho, tá? Gerando essas características fenotípicas que a gente está vendo aqui. O que a gente está vendo aqui, então? Ele pegou, cruzou essas duas sementes de novo, gerou a geração F1 de sementes puras e a geração F2, no qual essas características são determinadas por esses genótipos aqui. Através desse cruzamento, chamado quadro de Punnett, a gente vai ter, então, as características. Então, a característica amarela e lisa, aqui a gente tem esse quadrinho que é bem importante. A característica amarela é determinada, é uma característica dominante sobre a característica verde. Então, a característica amarela vai ter que apresentar um Vzão, e a característica verde vai ser uma homozigota recessiva. Então, a característica verde é recessiva. Então, aqui, quando a gente analisa no quadro os cruzamentos, azão, Bzão, vamos pegar esse primeiro, azão, azão, com azão, Bzinho, vai dar origem a 100% de azão, azão, Bzão, Bzinho. Ou seja, 100% de origem amarelas e lisas. E aí, aqui embaixo a gente tem as características da forma, né? Então, a característica lisa também é dominante. Já a rugosa é uma homozigota recessiva, certo? Então, esse é o quadrinho que a gente vai ter que fazer para fazer esse cruzamento. Fazendo esse cruzamento, a gente vai chegar nessa proporção aqui, ó. É muito importante gravar essa proporção. Então, qual que é a proporção da segunda lei de Mendel? A proporção da segunda lei de Mendel das características genotípicas é 9 para 3 para 3 para 1. Eu gravo assim, 9.331. Lembra que Mendel era bem dos séculos anteriores, então você vai lembrar esse número como sendo 9.331, como se fosse o ano que Mendel estudou. Só para a gente, não é, mas é só para a gente ter uma dica de memorização, certo? Então, aqui, ele fez esse cruzamento, então as amarelas lisas são características dominantes, então elas têm que ter o Vzão e o Rzão, dando essa proporção desse cruzamento, 3/4. A gente pega aqui esse quadrinho, tá? Esse 3/4 foi tirado desse quadrinho. Então, 3/4 vezes 3/4, então vai dar 9/16 de amarela lisa. Amarela rugosa tem que ter o Vzão só, e a característica rugosa é recessiva, então vai ser Rzinho, dando essa proporção de 9 para 16. Já as verdes lisas, verde é uma característica dominante, é uma característica recessiva, desculpa, então vai ter que ter o Vzinho, e a característica lisa, o Rzão, dando essa proporção de 3 para 16. E a característica verde rugosa, que é totalmente recessiva. Então, se a gente observar aqui no quadrinho, é 1/16. Então, 1/16, dando assim a proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Essa é a interpretação dessa lei. E aqui um cruzamento rápido, né, demonstrando a segregação independente dos genes. Então, basicamente, o que a gente tem que pegar dessa lei de Mendel? É uma lei da segregação independente dos genes. Ela vai gerar mais de uma característica, vai gerar uma mistura ali dos genes, né? Então a gente pode misturar as características genotípicas, né? No caso de Mendel, ele misturou características de cor e formato da semente de ervilha, dando a proporção final de 9 para 3 para 3 para 1. Certo? E essa foi a aula de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Muito obrigada. Até mais, Prof. Babi.